dia, estamos em mais uma sexta-feira e, como de costume, iniciaremos com a nossa oração. Então vamos lá. Senhor Deus, grata te somos por mais um dia, que seja um dia abençoado, cheio de paz, que tu estejas presente em cada momento de nossa vida, para todo sempre. Pois em ti confiamos, Deus. Guarda-nos e nos proteja. Com fé e com amor te pedimos. Amém. Então, hoje, na nossa aula de produção textual, nós iremos dar continuação ao conto. Isso lá, iniciando na página 38. Então, peguem aí os seus livros, lá na página 38, que será a nossa aula de hoje. Vocês lembram que nós falamos sobre o conto dos duendes e o sapateiro e tudo mais. E hoje nós iremos dar continuação a essa história. Só que do jeitinho de vocês. Então vai funcionar assim. Abram aí os livros na página 38. Criando uma continuação para um conto maravilhoso. Na história que você leu, um sapateiro recebeu a ajuda de alguns seres mágicos para resolver um problema. Com isso, ele conquistou uma vida bem melhor. Como será que foi a vida do sapateiro e de sua esposa após receberem a ajuda dos duendes? O que será que aconteceu com eles? É sobre isso que vocês irão escrever. Então, vocês irão dar continuidade a esse conto, narrando como foi a vida desses personagens após a partida dos duendes. Então, vamos lá. O que vou escrever? O que vocês irão escrever? Uma continuação para o conto, criando situações que revelam o que aconteceu com o sapateiro e sua esposa após a partida dos duendes. Para quem vou escrever? No caso, vocês podem escrever, sei lá, para a mamãe, o papai, ou a vovó, a titia, quem tiver aí por perto. Onde o texto será publicado? Então, normalmente, se estivéssemos em sala de aula, nós iríamos escrever um livro, né? Pegar a história de cada um e no final juntaríamos e faríamos um livro. Mas como nós não estamos na escola, então vai ficar aí mesmo no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 39, o autor nos pede que, para que vocês façam aí, releiam a história lá do sapateiro e do duende, releiam a história. E aqui nesse quadro vocês irão escrever quem são os personagens principais, onde foi que essa história ocorreu, a situação inicial, por que iniciou toda essa história. Então vocês irão escrever. E o conflito, né? O que aconteceu durante a história dos duendes e o sapateiro. Depois vocês irão escrever o clímax. Né? Qual foi o ponto alto de tudo? O que será que vai acontecer, né? Aquela parte da tensão. Depois vocês irão escrever o desfecho. Né? O que aconteceu no final de tudo isso? E isso lá sobre a história original, tá bom? Isso que vocês irão escrever aqui nesse quadro, na página 39. Na página 39, novamente, vocês irão escrever essas situações da história original. Agora, quando chegar lá na página 40, ele vai nos dar algumas regrinhas, digamos assim, né? Que deve conter já na sua continuação do conto. Então, ele diz que você vai iniciar com os parágrafos, né? Escrever nas folhas de rascunho os parágrafos iniciais do conto. Depois, manter o mesmo tipo de narrador da história, tá bom? E usar as marcações de tempo, né? Logo após a partida dos duendes. Então, você vai dar continuidade ao conto você pode envolver o sapateiro e o duende, mas também você pode colocar outros personagens. Isso vai através da sua imaginação. Então, se você quiser
que haja um diálogo entre o sapateiro e o duende, pode, ou entre o duende ou algum personagem que você criou também pode, você é quem vai decidir, tá bom? E aqui nas páginas 41 até as páginas 44 é onde vocês irão escrever. Se não der tempo de realizar tudo isso no momento da aula, que eu acredito que é isso que vai acontecer, então vocês depois da aula podem dar continuidade e só irei pedir na aula seguinte, no caso na próxima sexta, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje de produção textual.